E aí, pessoal, vamos lá para mais uma resolução de um exercício da Câmara de Campinas, prova de matemática. Esse exercício ele versava o seguinte, ele falava assim que a gente tinha dois grupos, um grupo de analistas da Câmara e um outro grupo de técnicos da Câmara. E eu tinha no primeiro grupo 60 pessoas, no segundo grupo 150 pessoas. E ele quer formar a maior quantidade possível de grupos, de tal maneira que os analistas eles representem a mesma quantidade em cada grupo e os técnicos também. E aí, então, esse aqui é um caso típico de exercício que a gente vai ter que descobrir o máximo divisor comum entre esses dois números, entre o 150 e o 60. E olha só, como que a gente faz isso? Já comecei ali, ó, deixando aqui para vocês. A gente faz a decomposição do número em fatores primos. E se vocês observarem aqui, ó, os números que eu divido os dois ao mesmo tempo, que foi o caso do 2, do 3 e do 5, eu marquei com uma bolinha. Que esses aqui serão os números que comporão o meu máximo divisor comum. Ou seja, nesse caso, o máximo divisor comum é 30. E aí eu venho com o seguinte raciocínio. Se eu tenho 60 pessoas no primeiro grupo e eu vou fazer comissões, eu poderia fazer comissões de 2 comissões, que eu teria 30 pessoas em cada comissão, mas esse aqui não é um caso que vai atender a gente, porque ele quer o maior número de grupos possíveis, o maior número de comissões possíveis. Poderia ter a multiplicação do 2 e do 6, aqui ó, poderia ter 6 comissões também, poderia ser qualquer combinação desses 3 números. E o que vai me dar o maior valor é a multiplicação dos 3, que eu chego aqui nos 30. Então eu consigo formar comissões, até 30 comissões, de tal maneira que eu garanta um número igual de analista em todos os grupos e de técnicos também em todos os grupos. Então qual que é a quantidade de analistas que a gente vai ter? Eu vou ter 60 dividido por 30. Eu tenho aqui 2 analistas em cada grupo. Os técnicos é a mesma coisa. 150 dividido por 30, eu vou ter 5 técnicos em cada grupo. E aí ele fala assim, ele chama isso aqui de Y e ele me dá esse valor, ele pede para chamar isso aqui de X. E no final pede para a gente fazer a continha Y menos X. Então, ou seja, a gente achou ali que é 5 menos 2. Então a resposta desse exercício aqui é 3. Depois me diga lá se acertaram e o que acharam desse exercício.